Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal, né? Um vídeo aqui de inauguração, né? Para você que já me conhece do Instagram, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você que não me conhece, eu sou o psicólogo Caio, né? Decidi aqui fazer esse vídeo aqui de inauguração, mas eu não vou me portar aqui nesse canal como apenas um psicólogo, certo? Mas eu pretendo trazer alguns assuntos sobre, por exemplo, espiritualidade e ciência, porque eu acredito que espiritualidade e ciência andam lado a lado, não são divididos, né? E logicamente, conforme a minha profissão, conforme a minha experiência, a minha visão psicológica de determinados assuntos, por que não trazer sobre psicologia e fazer essa mistura de assuntos para que a gente possa expandir a mente, para que a gente possa expandir a nossa consciência, ok? Então, lógico que no primeiro vídeo eu peço logo que você se inscreva, curta esse vídeo de inauguração, se inscreva, compartilhe, participe desse movimento que a gente está criando aqui no YouTube, né? Onde a gente pode falar de uma forma mais ampla, onde a gente pode falar de uma forma mais extensa, sem se preocupar muito com essa questão de cortes, sem se preocupar muito com essa questão de tempo que exige nas outras plataformas, né? Então, logicamente, no primeiro vídeo de inauguração, eu já vou trazer aqui um assunto um pouco polêmico, que é sobre estado de cura. Estado de cura e de que movimento a gente precisa fazer para que a gente possa se curar, nos curar exatamente daquilo que a gente reclama, daquilo que a gente tem como sintoma. Como é que você pode se curar realmente fazendo esse movimento assim de transferir esse estado de queixa, esse estado de sintomas, de mal-estar, em algo que podemos dizer como cura. Cura que é um estado de remissão dos sintomas, de desaparecimento daquilo que você se queixa como mal-estar. Como é que a gente pode definir isso? Como é que a gente pode trabalhar isso em nossa vida? Toda queixa, eu quero que você preste atenção numa coisa, toda queixa, ela revela um nível de inconsciência. Toda vez que você está se queixando de algo, principalmente aquelas queixas repetitivas, aquelas queixas em que aquele assunto, aquele contexto da sua vida que você insistentemente se queixa, insistentemente te causa um mal-estar. Você só se cura disso, quer dizer, você só consegue se desapegar, se desprender exatamente disso quando você se torna consciente, porque a sua queixa revela questões inconscientes e eu vou aqui explicar o porquê que isso acontece. Eu, como tenho experiência com psicologia clínica, todos os pacientes que eu já atendi, isso é um movimento natural. Todos os pacientes começam a terapia se queixando das pessoas, se queixando das circunstâncias, se queixando do emprego, se queixando do governo, se queixando de qualquer coisa, se queixando às vezes de si, mas esse si como objeto externo, eu estou me queixando de algo de mim, como se fosse alguma coisa externa, percebe? Porém, no decorrer da terapia, qual é o movimento que a maioria dos pacientes fazem? De se implicar, de tomar consciência. Por quê? Porque na medida que vai se conhecendo, que as pessoas vão trabalhando o autoconhecimento, e esse é o movimento de cura, autoconhecimento, na medida em que vai se transformando em autoconhecimento, o que é que acontece? Você começa a ter um olhar sobre determinados comportamentos que você faz que causam justamente aquilo que você se queixa. Sim, toda queixa ou a grande maioria daquilo que você se queixa tem como fator de causa você mesmo. Então isso já é polêmico por si só. Por quê? Porque se tem uma coisa que se repete na sua vida, isso significa que tem algum posicionamento seu que precisa tomar consciência, que você precisa tomar consciência e que esse posicionamento que você ocupa de queixa revela, portanto, aquilo que eu disse, o nível de inconsciência. E na medida que você vai ampliando o autoconhecimento, o que é que acontece? Você também vai tomando consciência de questões que você faz, de sentimentos que você tem, atitudes que você toma ou deixa de tomar, que contribuem direta e indiretamente
exatamente naquilo que você se queixa. Então, portanto, toda queixa revela o inconsciente. Todo sintoma revela o inconsciente. Quando o indivíduo, seja na terapia, seja em qualquer processo de autoconhecimento, e se você não faz terapia, clique aqui no link que eu coloco o meu link para você marcar sua terapia comigo. Mas se você faz uma terapia e passa por um processo de autoconhecimento, você vai começar a perceber o quê? Perceber esses comportamentos, ou a falta deles, ou a sua negligência, ou a sua falta, ou aquilo que você está fazendo em excesso, ou o percurso que você está percorrendo que está produzindo sintomas em você e você se queixa justamente disso. E quando você percebe que é justamente o seu comportamento, aí você ganha aquilo que o poder da consciência tem, a autonomia, a capacidade de tomar decisões conscientes. Então vamos dar um exemplo que você está num relacionamento, digamos assim, ruim. Aquele relacionamento que você se queixa na terapia, aquele relacionamento que você não aguenta mais, ou pelo menos diz que não aguenta mais, certo? Vamos supor que, na medida em que você vai se conhecendo, o que é que acontece? Você começa a perceber que parte desses comportamentos são seus. O que mantém você refém desse relacionamento que você está é você mesma, é você mesmo. Porque não existe ninguém em cárcere privado. A menos que, se existir, isso é crime, certo? Então, vamos imaginar que você não está em cárcere privado. O que te mantém num relacionamento ruim? Você mesmo, você mesma. Então, quando você passa a atravessar uma jornada de autoconhecimento, você entende por que você se submete a um relacionamento ruim. Por que você decide permanecer, lutar por um relacionamento que está fadado ao fracasso, que está fracassando e está demonstrando diversos níveis que está fracassando, e você insiste. Por quê? Porque você está produzindo o seu próprio mal-estar. Você está produzindo a sua própria queixa. E quando você toma consciência disso, eu estou trazendo um exemplo do relacionamento, mas imagine isso no cenário geral na sua vida. Analise a sua vida, analise aquilo que você se queixa e perceba que tem pontos nas entrelinhas da sua vida que você escolhe, que você contribui. Então tome consciência, faça terapia. A terapia é essa ferramenta que amplia essa consciência e faz você olhar justamente para aquilo que você está fazendo, aquilo que você está sentindo. É justamente sobre isso. Então, quando o indivíduo ele faz esse movimento de observar seu próprio comportamento, aquilo que passa na sua mente, ele então passa a ter o poder da autorresponsabilidade. Caio, eu entendi por que eu entrei nesse relacionamento. Eu entendi por que eu estou mantendo isso. Portanto, eu decido parar. Eu quero parar por aqui. Ótimo. Então percebe que nessa decisão consciente, você diminuiu a queixa, você substitui a queixa por cura. Você substitui a queixa por autorresponsabilidade. Todo movimento de cura envolve autorresponsabilidade. Se você espera que a cura chegue do externo, você vai ficar num contínuo tempo de queixa, sintoma, até que você não aguente mais. Então, até onde você está de permitir que isso fique martirizando você? Então é uma questão de consciência. Ou então você pode chegar para mim e falar assim, Caio, eu agora tenho consciência do porquê eu estou nesse relacionamento, certo? Mas eu não quero abdicar dele. Eu não quero renunciar. Eu não quero renunciar a esse sintoma. Eu não quero renunciar a esse mal-estar. É como se a pessoa tivesse apegada, é como se aquilo ali fizesse parte de uma identidade dela. Eu não quero largar isso, porque isso é quem eu sou. Seja no contexto geral também. Aí cabe também a autorresponsabilidade. Por quê? Porque você está tomando a decisão consciente agora. A decisão de permanecer no relacionamento ruim é sua. Você sabe por que você está fazendo isso, você sabe o que você espera, você sabe quais são os seus ideais, né? E aquilo que você sente. E por que você decide continuar? Isso é uma decisão unicamente sua. Não há essa vítima toda, percebe? Há autorresponsabilidade.
Então, portanto, pessoal, para aqui chegarmos na reta final, nesse primeiro vídeo aqui de inauguração, espero que você tenha gostado, eu gostaria de deixar ressaltado o seguinte, e comente aqui o que você acha sobre isso. Todo movimento de cura do seu sintoma, todo movimento de cura da sua queixa, daquilo que você se queixa como mal-estar, envolve duas coisas: consciência, que é a capacidade de conhecer a si mesmo, conhecer seus conteúdos mentais, seu comportamento, consciência, e autorresponsabilidade, que é a capacidade de se implicar. Eu me implico nas minhas decisões, eu me implico nas minhas trajetórias. Concorda com isso? Comente aqui, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e compartilhar esse conteúdo, porque a partir de agora teremos vários conteúdos reflexivos como esse, ok? Um abraço.